Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopes Villanueva. Desde já eu gostaria de agradecer as inúmeras doações que recebo dos meus inscritos e continuem me ajudando para incentivar a criação de novos materiais e também de novos vídeos. Uma inscrita da minha comunidade mandou um vídeo do senhor Augusto Nicodemos, que é reverendo da Igreja Presbiteriana, cujo título é Catolicismo e Presbiterianismo, desfazendo falácias da internet, quando ele fala do processo de conversão dos protestantes ao catolicismo. Uma questão que me chama profunda atenção sobre esse tipo de comentário é que o protestante, e pode ser as trocentas denominações protestantes, pode ser o que for, esse pessoal tem um ponto em comum dentre as inúmeras divisões, as inúmeras contradições internas existentes entre eles, que é o ódio à Igreja Católica. Isso eu já comentei em outros vídeos, vocês vão encontrar, e vou continuar comentando, porque não existe coisa mais apavorante para um protestante do que se converter ao catolicismo. Você pode ser ateu, você pode ser convertido ao satanismo, você pode criar uma nova heresia, você pode criar uma nova seita. Tudo bem, isso aí é aparentemente tolerado pelos protestantes. Tolerado em termos, porque eles brigam entre si e, claro, eles escamoteiam essas brigas quando o inimigo comum é a Igreja Católica. Porém, é muito paradoxal que esse pessoal queira reivindicar as mais abjetas doutrinas, as mais contraditórias doutrinas. E nós temos que perceber muitas vezes que dentro desse processo de crítica à Igreja Católica, o protestantismo criou uma espécie de desconstrucionismo teológico. Porque eles começam atacando a Igreja Católica. A Igreja Católica é falsa, é isso, é aquilo, as doutrinas não são bíblicas, blá blá blá. E depois o que acontece? Entre eles, cada um acha que é mais bíblico do que o outro. E começa a dizer que, sei lá, os presbiterianos não são bíblicos, os luteranos não são bíblicos, os anglicanos não são bíblicos, enfim. E evidentemente, podemos conjecturar da seguinte forma: aquelas pessoas com mínimo de bom senso vão perceber essas contradições. Que o protestantismo só vive de desconstrução. Vive sempre de uma negação de um dogma de fé. Grande parte das chamadas denominações são rupturas internas dentro do protestantismo, em que cada segmento cria uma nova interpretação a partir da negação de uma interpretação anterior. Basicamente isso. Então cada um cria a sua linha de interpretação e essa linha de interpretação não se entende com outra. Basicamente isso. Aqueles protestantes mais instruídos, quando começam a estudar a história da patrística, quando começam a estudar a história da igreja, percebem que de fato a Igreja Católica mantém não somente a historicidade, como também a unidade. E essa unidade de fé implica não somente uma unidade no tempo, como também no espaço, uma vez que em todas as épocas existe a manutenção de uma tradição, manutenção de um ensino que é transmitido de geração em geração e que não muda. E que as aparentes mudanças dentro da igreja são meramente mudanças circunstanciais, são acidentais, não são elementos dogmáticos. E é evidente que aqueles protestantes, pelo menos os mais instruídos, acabam se convertendo ao catolicismo. Nos Estados Unidos nós temos inúmeras experiências nesse sentido. Por exemplo, recentemente eu troquei mensagens com um apologista católico norte-americano, o Sr. Dave Armstrong. Ele era presbiteriano, se não me falha a memória. O próprio Scott Hahn, que hoje tem livros publicados no Brasil, quer dizer, o Dave Armstrong também tem. O Scott Hahn é o exemplo cabal daquele protestante calvinista que, estudando a história da igreja, percebeu que realmente a Igreja Católica é a verdadeira Igreja de Cristo, é a igreja que realmente mantém a sua coerência doutrinária, a sua ortodoxia. E isso apavora o protestante. E vejam que o senhor Augusto Nicodemos, eu não sei porque ele tem tanta preocupação com a conversão de alguns protestantes ao catolicismo. Porque o que nós vemos, evidentemente, e lamentavelmente, é o crescimento do protestantismo no Brasil. A Igreja Católica está numa crise profunda na sua apologética, nas suas comunidades, etc. Enfim, né? E isso seria uma outra discussão. Mas basta que um protestante se converta ao catolicismo que esse pessoal faz um escarcéu e entre em surto psicótico e desespero.
Mas enfim, eu gostaria de comentar sobre alguns pontos, como por exemplo, ele fazendo uma equiparação do batismo católico com as seitas neopentecostais, porque as seitas neopentecostais acreditam em certos simbolismos e etc, blá blá blá. E aqui nós percebemos o grande problema do calvinismo. O calvinismo esvazia não somente dentro do caráter simbólico, como até mesmo do caráter litúrgico e ritual, os sacramentos da igreja. Onde é que tem esse esvaziamento simbólico? Na prática, o batismo não significa absolutamente nada. Ou melhor, é simplesmente uma mera externalidade daquilo que possa ser o procedimento da salvação. E mesmo assim, eles não creem no aspecto salvífico do batismo. Mesmo que Jesus Cristo diga o contrário. Jesus Cristo é categórico na Sagrada Escritura. Quem não renascer da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. Cristo não mandou batizar todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por acaso ou por mera circunstancialidade. Mas o ódio simbólico, e não somente o ódio simbólico, porque o sacramento ele não é simbólico, ele é real, ele implica a presença de Deus, ele implica o sinal da salvação. Mas o protestantismo de matriz calvinista esvazia qualquer validade espiritual ao sacramento. É como se o sacramento simplesmente não existisse. É como se o sacramento fosse um mero acidente. Quando nós observamos que a aplicação, o exercício dos sacramentos na igreja, são elementos até mesmo essenciais dentro da doutrina cristã. A Eucaristia, por exemplo, que fala da presença real de Cristo. O próprio batismo, que implica o primeiro grande sinal da salvação. Ou seja, que quando você é purificado do pecado original, é porque, de fato, você já está entrando na igreja. E se você entra e faz parte do corpo da igreja, você faz parte do corpo da salvação. Aqueles pecados anteriores são perdoados. Isso não quer dizer que o pecado original não haja sobre o homem. Mas sim que você está num processo de redenção dentro do pecado original. Um processo em que você está lenta e gradualmente fazendo parte do corpo místico. E Cristo nos deixou sinais. O protestantismo calvinista é um protestantismo desesperado, porque não tem sinal de salvação. As pessoas não têm nem mesmo certeza da sua própria salvação. Ou pior, existe a possibilidade de você ter sido criado não para se salvar, mas para você ser condenado. Olha só que filosofia ou teologia, por assim dizer, perniciosa é a teologia reformada. E não é por acaso, e isso eu posso envolver o nome do Augusto Nicodemos, quando uma vez ele foi questionado a respeito de aspectos racistas das sociedades protestantes de matriz reformada, seja no apartheid da África do Sul, seja nos próprios Estados Unidos, em que aqueles reformados não se misturavam com os pagãos, não se misturavam com outros credos, etc., com pessoas, né, no sentido de converter, inclusive. Evidentemente que uma doutrina que cria uma visão gnóstica da salvação, da feita que eu me orgulho e eu acho que eu tenho consciência da minha salvação, porque eu fui um predestinado e aquelas pessoas foram perdidas, então nós não vamos nos sacrificar para salvar a alma delas. E evidentemente que esses critérios, né, por assim dizer, de quem foi salvo e de quem foi condenado, fica ao arbítrio, evidentemente, dos próprios reformados. Como não há sacramentação, e os sacramentos não significam absolutamente nada para o calvinista, ou significa apenas uma mera externalidade, logo, essas pessoas vivem num clima de profundo desespero. Ou então, num clima de profunda soberba. Ou seja, nós somos os salvos, porque nós podemos racionalizar a nossa vida metodicamente para nos convencermos de que somos salvos, enquanto aqueles coitados que não fazem parte da nossa patota são os perdidos, né? São aqueles que vão para o inferno.
Mas isso não está na Sagrada Escritura. Paulo de Tarso diz: Deus quer a salvação de todos. Cristo diz: batizai todas as nações. Ele não está dizendo batizai todos os eleitos das nações. Evidentemente que Paulo de Tarso fala dos eleitos antes do surgimento do mundo. Mas quando Paulo fala sobre isso, ele está afirmando basicamente que Deus sabe quem vai ser eleito. Mas Deus chama a todos. Deus quer a salvação de todos. E se alguém se perde, é por responsabilidade da pessoa que não aceitou o chamado divino. Se Deus quer a salvação de todos, então como é que Deus quer que outras pessoas se percam? Ou Deus criou pessoas para que elas se percam no âmbito da salvação? Isso não tem sentido. É simplesmente atribuir a Deus a causa do mal. E o calvinista é capaz de falar uma absurdidade, uma completa bizarrice como essa. Então vejam o quanto essa chamada doutrina reformada não tem base bíblica alguma. Eles adoram lardear a Bíblia, inclusive adoram se apropriar da Bíblia. O senhor Nicodemo chegou ao absurdo de dizer que os calvinistas são muito mais antigos do que a própria Igreja Católica. E baseado em quê? Baseado numa historicidade? Baseado numa continuidade da igreja primitiva? Não, baseado simplesmente numa subjetividade que ele crê, de uma interpretação que ele acha que é fidedigna, em torno daquilo que ele crê, e só. Onde é que está a comprovação de que, por exemplo, a igreja cristã primitiva era calvinista? Que a igreja cristã primitiva dizia simplesmente que, olha, aqueles perdidos não tem jeito e nós não vamos convertê-los. Isso não existe. Ou como já dizia, sei lá, o padre espanhol, os caras, isso não existe. Não tem lógica. E um dos aspectos que causa um certo choque entre determinados protestantes quando tem contato ao catolicismo é que eles percebem a sinceridade da universalidade católica que o protestantismo não tem. Porque o protestantismo é, de alguma forma, um gueto. Um gueto da soberba. Evidentemente que eu não estou dizendo aqui que todos os protestantes sejam soberbos, seria até injusto afirmar isso, mas, sem dúvida, é uma doutrina da soberba, é uma doutrina da arrogância. Por outro lado, o Sr. Augusto Nicodemos fala sobre a revelação e os dogmas. E ele diz que a revelação cristã não se limita somente à Sagrada Escritura ou à tradição, mas essa revelação, por assim dizer, na igreja é contínua e a partir dessa revelação se fabricam os dogmas. Eu lamento dizer, Sr. Augusto Nicodemos, o senhor precisa ler melhor o catecismo. Isso que o senhor falou também não existe. Da mesma forma também como você gravou um vídeo dizendo que nós adoramos santos e onde é que está na Bíblia a adoração dos santos. Isso também não existe na doutrina católica. Isso é um espantalho que você criou. Você criou um espantalho sobre uma adoração inexistente dos santos, da mesma forma que você diz que os dogmas católicos são criações de novas revelações. Isso é completamente absurdo. O que há, na verdade, é que a afirmação de um dogma é algo que pertence à tradição cristã católica e ela é afirmada justamente para dirimir e encerrar qualquer tipo de controvérsia. Essa que é a diferença entre um dogma e a afirmação desse dogma. Por exemplo, nós temos a Trindade. A Trindade é um dogma central do cristianismo. Um dogma central da fé cristã. Sob pena de você não ser considerado cristão. Os primeiros cristãos acreditavam na Trindade. Mas na época de Jesus Cristo, ou mesmo na época dos apóstolos, não havia o termo chamado Trindade. Ele foi um termo posteriormente criado a partir da patrística. E por que a Igreja Católica posteriormente afirmou o dogma não somente da divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, como também o dogma da Trindade? Justamente porque surgiram movimentos que eram antitrinitários. E, portanto, a igreja precisaria declarar de forma peremptória, de forma definitiva, um dogma que estava sendo questionado. E, portanto, a igreja ela precisou, de fato, estabelecer e sistematizar os pontos essenciais da fé cristã.
Nós poderíamos também falar da Sagrada Escritura. O conhecimento que nós temos do cânon bíblico remonta ao século IV depois de Cristo e ao século V. E esses textos, eles são considerados dogmáticos. E muitos protestantes adoram afirmar, né? O cânon bíblico só foi definido no Concílio de Trento, no século XVI. Isso é uma grande falácia. Na verdade, o texto bíblico, ou melhor, a Sagrada Escritura, o conjunto dos textos bíblicos, já foram definidos em vários concílios da Igreja. A diferença é que no Concílio de Trento se reiterou de uma forma definitiva, de uma forma categórica, justamente porque os protestantes mexeram na Sagrada Escritura, mexeram no cânon bíblico. Tiraram 7 livros do Antigo Testamento, ou seja, amputaram o Antigo Testamento, e havia inclusive ameaça de amputar o Novo Testamento. Porque existe, por exemplo, o próprio Lutero chegou a questionar a validade de alguns textos bíblicos do Novo Testamento. E a Igreja, para encerrar definitivamente o que já era definido, ou pelo menos para reiterar basicamente um aspecto dogmático, citou no Concílio de Trento para que colocasse os protestantes nos seus devidos lugares. E existe um terceiro outro aspecto do Augusto Nicodemos em que ele força a barra para falar da unidade entre os protestantes. Por exemplo, que a salvação somente mediante Jesus Cristo, né, sobre a ressurreição dos mortos, né, que a sola escritura e etc. Mas isso não define a unidade da fé cristã. Evidentemente que os hereges também acreditam em Jesus Cristo. Quem vai dizer que um ariano não acredita em Jesus Cristo? Quem vai dizer que um nestoriano não acredita em Jesus Cristo? Quem vai dizer que um sabeliano, um homem que esses segmentos que negavam a Trindade na era cristã primitiva, ou pelo menos na era patrística, também não diziam que Jesus Cristo era o único mediador? Todos eles falavam isso. A diferença é que havia heresias. Então vejam que a argumentação do Sr. Augusto Nicodemos é visivelmente capciosa. Ele quer forçar um conceito de unidade que não existe no protestantismo. E não existe por uma razão muito simples, pelas razões que eu explanei aqui. Ou seja, o protestantismo é uma, se é que podemos dizer tradição, porque ela é uma, digamos assim, ela é um histórico, por assim dizer, de negações. Um histórico desconstrucionista da fé cristã. Primeiro começam a negar a Eucaristia, ou depois subverter a Eucaristia. Depois eles subvertem a Trindade. Depois eles subvertem o corpo místico. Depois eles subvertem qualquer coisa. E dizer que só porque nominalmente todos eles acreditam em Jesus Cristo, então logo eles têm unidade de fé. Isso não é verdade o que o senhor está falando, com todo o respeito que Vossa Senhoria tem, né, nos meios evangélicos. Mas o que o senhor está falando é uma inverdade. Da feita que existe um segmento que pode crer em Cristo, mas que nega a Trindade, então ele não é do mesmo tipo de credo que você crê, ou que eu mesmo creio, porque eu acredito que você crê na Trindade. Aquele segmento que nega a imortalidade da alma também está negando um ponto essencial da fé cristã. Não existem meios pontos da fé cristã. Pode haver fatores acidentais, mas esses fatores acidentais não pertencem à estrutura do dogma cristão. O problema é que vocês mexem nos dogmas. A questão da diferença de batismo, como você falou, não é uma questão de diferença de batismo. É a questão da interpretação e essência do batismo. Se existem dois conceitos diferentes e contraditórios de batismo, então nós não temos unidade de batismo. Em Efésios nós temos o quê? Só a unidade de fé e só um único batismo. Mas qual é o único batismo que nós podemos considerar dentro do protestantismo? Por quê? Da feita que alguns segmentos protestantes dizem que as crianças não têm batismo válido, então ele está afirmando que os presbiterianos e os luteranos não têm batismo válido. E inclusive os católicos, mas é evidentemente que os batistas só falam para os católicos, para invalidar o batismo somente católico, porque entre protestantes, por mais que eles se matem entre si, mas todos acreditam em Jesus Cristo.
Eu já vi protestantes agindo como nestorianos, separando a natureza divina da natureza humana de Cristo e, portanto, contradizendo inclusive certos dogmas que são do protestantismo ortodoxo, pelo menos ortodoxo entre aspas, porque não existe o protestantismo ortodoxo, mas pelo menos o protestantismo chamado tradicional seria o calvinismo e o luteranismo. E assim vai. Se não há conceito de unidade de batismo, se não há conceito de unidade de fé, se não há conceito de unidade de Deus, porque quem nega a Trindade está negando também a unidade da forma como compreendemos a Deus, então pronto, vocês não têm unidade nenhuma. Vocês não têm unidade nem de corpo. Se um cria um segmento X e outro Y, com diferenças doutrinárias, com diferenças de chefia, com diferenças administrativas, e que inclusive se antagonizam, então pronto, vocês não têm igreja propriamente dita. Então é bastante simples. Aí nós vamos definir o seguinte enigma. Por que certos protestantes se convertem ao catolicismo? Por uma razão muito óbvia. Porque a Igreja Católica é aquela citada em Efésios 4. Único Deus, única fé, único corpo místico, único batismo. E isso nós católicos temos. E lamento dizer, senhor Nicodemos, vocês não têm nada disso. Então, um grande abraço.